Olá pessoal, estamos aqui para mais um dos nossos estudos de Mártires Vivendo por Cristo, na sequência de 1 Pedro. Estamos agora num grande trecho, que vai de 1 Pedro 1,13 até 3,12, falando da salvação e como ela requer, na verdade, santidade por parte daqueles que são filhos de Deus. Hoje nós vamos tratar de dois pequenos trechos, mas vamos tratar deles juntos. Estamos num subtrecho que vai do capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7, já tratamos do 1 e do 2. E esse pequeno trechinho fala da santidade entre os cônjuges. Hoje nós vamos falar de versículos 3 e 4 e 5 e 6, os trajes e a dignidade. Então é nesse sentido que nós vamos agora começar o nosso estudo. E nós vamos, portanto, começar como sempre fazemos, chegando até a leitura do trecho bíblico, e com isso nós vamos também nos aproximar da sequência que temos tido, pela qual nós corremos juntamente com o apóstolo para nos informar, nos instruir e ter a obediência da palavra do Senhor acima de tudo sobre nós. Então, assim diz o texto: Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não conhece a palavra, não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, e aqui esse trecho é o destaque de hoje. Desculpem aqui, fiz correr esse trecho aqui. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora, na próxima semana veremos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Bom, vamos começar então aqui dividir em dois blocos, o versículo 3 e 4 e depois o versículo 5 e 6. 3 e 4 fala muito mais dos trajes, mas obviamente, você sabe disso pela Escritura, os trajes, quaisquer outras coisas, são figurativas para que nós entendamos algo que está por detrás de tudo, Então, os versículos 3 e 4, repetindo, dizem assim: Não seja o adorno da esposa que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Seguindo aqui o nosso texto de hoje, nosso estudo, a ideia de Pedro não é que as mulheres não possam mais se enfeitar, se adornar. Porque aí as pessoas vão para os excessos, É como lá em Coríntios, Paulo fala a respeito do cabelo, e aí aparecem umas igrejas aí que a mulher não pode aparar a ponta do cabelo porque está indo para o inferno. Mas o que ele está dizendo para as mulheres é para que elas ponham o foco no lugar certo. E o foco no lugar certo não é nas coisas externas, mas sim nas coisas internas. Por que isso? Porque os enfeites externos são fugazes, são focados em coisas passageiras. E a mulher está designada pelo Senhor no ato familiar, conjugal, a agradar o seu marido com a finalidade de mantê-lo conquistado ao longo da sua vida em comum, E é claro, como eu coloco aqui, que uma mulher que tem um procedimento de relaxamento vai ter mais dificuldades com isso. E isso deve fazer parte da sua vida, Ela deve realçar a sua beleza natural, deve estar
bonita para o seu marido. E isso é da própria mulher para o seu marido, faz parte da relação entre os dois, né? Então, a mulher precisa destacar a sua beleza para o seu marido. O problema é quando ela faz isso para despertar pessoas de fora do seu casamento, por exemplo, querer aparecer bonita aos olhares de outros homens, ou, como eu digo aqui, o que é mais comum entre mulheres cristãs, inclusive quando vão para a igreja, é se enfeitar toda para disputar beleza com as outras mulheres. Então, isso aí, essas duas coisas, além de outras tantas, mas essas são comuns, isso aí já põe para fora qualquer quesito pertinente ao estar arrumada, estar embelezada para o seu próprio marido. Então, Pedro exorta as mulheres cristãs, nesses dois versículos, o 4 e o 5, o 3 e o 4, a colocarem a sua atenção naquilo que realmente é válido, naquilo que é santo, na relação estética, inclusive, entre a mulher e o seu marido. E ele entende que, apesar de as mulheres terem uma preocupação muito maior do que os homens com a estética, e isso não tem nada de errado, mas elas devem ter uma preocupação maior com a estética do coração do que com a estética facial ou corporal. Porque se ela inverte isso e passa a ter uma preocupação mais com o que está do lado de fora do que com o que está do lado de dentro, ela vai se tornar uma mulher frívola, tendo a sua atenção, como eu digo aqui, pautada apenas no que é perfunctório, egocêntrico e frívolo. E com isso a mulher perde a sua razão de manutenção e de crescimento dentro de uma relação conjugal saudável com o seu marido. Bom, como cristãos, então, nós entendemos que aquilo que é realmente belo é o que se esconde lá num coração que foi transformado pelo Senhor. Alguma coisa ruim, muito pesada, pecaminosa, que é transformada pelo Senhor e é tornado algo santo. É o interior do homem regenerado, e é por isso que que Pedro fala a esse respeito, né? Ele faz esse contraste entre o de fora e o de dentro. Mas em momento algum Pedro sugere um desprezo ao corpo. Pelo contrário, ele alerta contra o excesso de preocupação com o corpo, com o exterior, em detrimento ao homem interior. Ou seja, ponha o foco no que realmente vale, mas não descuide daquilo que Deus também lhe deu para ser preservado, que é o seu corpo. Então, com isso, Pedro exorta a mulher que é verdadeiramente cristã, mulher piedosa, a ser uma mulher guiada por um coração transformado por Deus e não pelo que ela vê do lado de fora. E isso vai torná-la cada vez mais uma mulher cuidadora e fiel à palavra, bem como também cuidadora e fiel ao seu cônjuge. Ao contrário das mulheres do mundo, que podem interpretar isso naturalmente, e geralmente o fazem, como pelo contrário, primeiro é o corpo, depois é o interior, e quando cuidam do interior, é um interior afastado de Deus, a partir dos seus próprios desejos, suas próprias vontades. Então Pedro aqui faz um contraste temporal e de qualificação bastante claro. O adorno externo da mulher, que pode ter valor para os seres humanos, né, quando somente ele está nas atenções da mulher, é transitório. Quando somente esse valor faz parte do cuidado das mulheres, isso é transitório. Pois nós sabemos naturalmente que virá velhice. Todo mundo vai ficar velho, viu, gente? Se não morrer mais novo, vai ficar velho. E quando a velhice vier, ela virá acompanhada de rugas, de perdas naturais. Você vai ter que fazer assim para ouvir de vez em quando, vai ter que falar melhor porque ninguém entende direito. Virão flacidez. A orelha cresce, sabia? A pessoa idosa tem a orelha maior. O nariz também cresce, são os dois órgãos externos do ser humano que não param de crescer. Por isso que tem tanto idoso com aquele orelhão e tal. Isso é natural. Tá? Então, não pensem, vocês que são mais jovens, que vão ficar jovens pro resto da vida, porque não vão. Vocês vão ficar velhinhos. Tá? E se Deus tiver misericórdia de vocês, vocês vão ficar velhinhos. Então, olhe para sua esposa, você que é casado, olhe para o seu marido, você que é casado, e imagine daqui a algum tempo, tem esses aplicativos aí para envelhecer as pessoas, não precisa nem disso, é só olhar. Você imagina a pessoa tendo a velhice chegando, isso é natural, isso é belo, isso representa
dizer que Deus preservou a vida e deu longevidade. Não é? Então, o nosso valor está acima disso. É isso que Pedro está dizendo. Nosso valor está acima disso, acima desse incorruptível trajo. Ou seja, está focado nesse incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Por quê? O trajo físico, esse se corrompe. Mas o que está dentro, no espírito manso e tranquilo, que é de grande valor para Deus, esse é incorruptível. É o que está dentro que não se deprecia, pelo contrário, se prepara ainda mais para a glória eterna. E a palavra aqui, incorruptível, nos remete claramente ao que é não transitório, ou seja, aquilo que é duradouro, aquilo que é permanente, que tem características eternas. Aquilo que fica sempre numa oposição concreta e clara entre a natureza espiritual, que é eterna e permanente, e a natureza humana, que é passageira e fugaz. Então aqui há mais um paralelo oculto na fala de Pedro, mas que deve ser evidenciado, percebido pelos regenerados, embora se mantenha como loucura ou como mistério para aqueles que são ímpios, e tem uma relação direta com uma pergunta que podemos fazer. O que é de grande valor diante de Deus? Que é o final daquilo que nós lemos lá, após o incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é isso? O que é que tem tanto valor para Deus? Então nós podemos dizer que um cristão não se importa e nem deve perguntar em primeiro lugar o que agrada ao mundo, o que agrada às pessoas, mas aquilo que agrada a Deus. E aqui está um dos nossos problemas, porque embora nós saibamos que há coisas que são de grande valor diante de Deus, nós não as perguntamos. Nós já vamos direto para as perguntas. O que é que eu me agrado? O que é que agrada a fulano? O que é que agrada as pessoas? O que é que agrada aos conceitos do meu tempo? Principalmente num texto como esse, que fala da submissão da mulher ao seu marido, as pessoas geralmente, eu estou falando de gente crente, não perguntam isso agrada a Deus, mas elas perguntam o que é que agrada ao mundo e se conformam ao mundo e não a Deus. A resposta que as pessoas dão não é com uma pauta escriturística, mas com uma pauta mundana, pervertida, afastada de Deus. Pedro, com certeza, está na mesma linha de Paulo, quando ele registra várias vezes, como segue nos seguintes exemplos. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. Ou, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, agradar a Deus, que prova o nosso coração. 1 Tessalonicenses 2:4. E mais um exemplo. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Ou seja, resumindo tudo, essa passagem retrata o fato de que cristãos que se guiam pela palavra de Deus precisam pensar de modo teocêntrico. A resposta a essa pergunta aqui, o que é de grande valor diante de Deus, é uma resposta com base na Escritura e não com base nos anseios e nas percepções dos seres humanos, principalmente o ser humano caído que está lá no mundo. O homem impenitente não tem autoridade para responder alguma coisa que é circunscrita ao universo de Deus. Ele não pode, ele não tem autoridade para isso. Então você que é cristão e acha que está seguindo o caminho do Senhor, não responda às perguntas da Escritura com as respostas do mundo, porque isso dá confusão e você vai se perder no meio do caminho. Então, Pedro, portanto, fala a respeito do homem interior e o classifica como aquele que tem um coração, que guarda no coração um adorno que é verdadeiro, que não passa com o tempo, que tem espírito manso, que é sereno, que é relacionado às coisas de Deus, que é totalmente precioso diante do Senhor. E isso, obviamente, se recomenda à mulher cristã com total autoridade apostólica, o que corresponde à orientação bíblica até hoje. Isso não passou.
E é maravilhoso percebermos que a conduta correta perante Deus é o espelho do que seja uma conduta correta entre marido e mulher cristãos. Agora, as mulheres vão ficar muito felizes com o que eu vou falar, porque eu vou puxar a orelha e vou fazer isso com força. Vou puxar a orelha de alguns homens. Até tomei um café por causa disso. Vejam bem. Vale uma advertência final a este trecho. E desta feita aos maridos, mesmo antes de chegarmos ao versículo 7, que vai falar para os maridos. Se compreenderem, se vocês, maridos, compreenderem realmente tudo que Pedro falou, não cabem mais, a partir de hoje, em nome de Cristo, não cabem mais algumas cobranças que vocês fazem. Eu estou falando vocês generalizando, tá? Obviamente existem as exceções que são honrosas e santas. Não cabem algumas cobranças indevidas e mundanas que vemos acontecer comumente no meio da igreja e por vezes travestidas de cuidados, que são, na verdade, opressão clara sobre as esposas e que constantemente impõem vergonha pública sobre elas. Maridos que se referem pejorativamente às suas esposas por causa das mudanças físico-corporais. Eu acabei de falar para vocês que Pedro diz que isso não é o mais importante. E esses homens, dentro da igreja, nas rodinhas, e às vezes na frente da mulher, dizem assim: você está gorda. Depois que teve filho, despencou. Seu cabelo está assim ou está assado. Vai fazer uma academia para voltar tudo para o lugar. Agora está toda flácida. Dá raiva só de falar essas coisas. Mas coisas do tipo representam uma tremenda de uma grosseria. Sabe, falta de educação de quem nunca teve educação, é isso aí. E uma falta de amor totalmente externado por palavras que são torpes ao coração da mulher. O marido cristão, eu estou lendo tudo que esse texto é meu, tá? Aqui eu não peguei nada de lugar nenhum, isso é ira pastoral mesmo. O marido cristão deve tratar a sua esposa com a mesma dignidade com a qual Deus a trata. Isso está no versículo 7, que a gente vai chegar lá semana que vem. Ajude-a, se ela precisar de estímulo, para algumas coisas na área física mesmo. Mas olhe primeiro para o interior dela, para o coração da sua esposa. O marido cristão não pode se esquecer que tirou uma mulher da casa dos seus pais para amar e preservar, e não para ter um bibelô para mostrar às pessoas, muito menos para envergonhar a sua mulher publicamente. Se fosse para isso, era melhor ter comprado uma escultura, uma estátua, botava na sala de casa, ela não vai mudar, é uma escultura, e não ter conquistado o coração de uma mulher. E marido cristão, jamais fale das particularidades de sua esposa a terceiros, mesmo que seja o seu melhor amigo, porque isso é parte da privacidade de vocês. Ninguém pode entrar na privacidade de vocês. Um marido que se desvia nesse ponto induz a sua esposa ao pecado advertido por Pedro e não conduz sua mulher à santidade de Deus. Vocês entenderam o que eu falei no final? Se o marido entra nesses pecados que eu acabei de falar, ele vai dizer para a mulher: não preste atenção no que Pedro falou, preste atenção no que eu estou falando, porque o seu coração não importa tanto. O que importa mesmo é o seu corpo, são os seus adereços, é o seu ouro, a sua prata, o seu cabelo, o seu tupete, seja lá o que for. Deu para vocês entenderem? Espalhem isso. Ninguém vai gostar de vocês espalharem, mas espalhem, porque é orientação pastoral segundo a Escritura. Prosseguindo aqui, vamos para os versículos 5 a 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Bom, mas para o início, Pedro fala diretamente às mulheres cristãs cujos maridos ainda não eram convertidos. Essa é a impressão que nós temos lá atrás, porque ela fala o seu testemunho, sem falar nada, tal. O marido, quem sabe, amacia a sua dureza, a sua incredulidade. Esse é mais ou menos o contexto. Mas, a partir de um certo ponto, ele passa a afunilar essas informações, a sua fala cada vez mais a relação conjugal como um todo, inclusive, e muito particularmente, a gente percebe que isso vai migrando para lá,
em direção a um lar cristão, que começa a se mostrar a partir do versículo 3. E quando chegamos ao versículo 7, já está completamente focado nessa questão de um lar cristão, porque é quando ele vai falar para o marido. Né? Então o versículo 5 recupera o assunto do adorno externo, em contraste com o interno. E é por isso que o trecho começa dizendo: foi assim que a si mesmas se adornaram as mulheres que esperavam em Deus. Começando com um pois, né? E dessa maneira conecta os versículos 5 e 6 aos versículos 3 e 4. Resumindo tudo, essa sentença nos mostra que toda relação esperada no interior do lar depende, em primeiro lugar, de um relacionamento que cada cônjuge individualmente tem que ter com Deus e, consequentemente, da relação de ambos como casal com Deus. Ou seja, marido se relaciona com Deus, mulher se relaciona com Deus, marido e mulher se relacionam com Deus. É isso que nós vemos aqui na sequência desse texto. Aqui, obviamente, surge mais um alerta, né, uma lembrança que é de pessoas santas buscando se relacionar com pessoas santas. Isso é verdade também no seio da família. Pessoas santas se relacionam com pessoas santas. Aquela pessoa do seu relacionamento, hoje eu tirei para dar bronca, né? Aquela pessoa do seu relacionamento que não vive em santidade, você só tem uma forma de relação com essa pessoa: pregar o evangelho e dar testemunho claro de santidade. Só. Você não tem que andar com quem não é santo. Você tem que pregar para quem não é santo e testemunhar para quem não é santo. Você não tem que ter relação, amizade, fraternidade, envolvimento pessoal e familiar com quem não é santo. A santidade, por incrível que pareça, ela tem um potencial de se desvanecer quando você está misturado com a podridão. Se você é santo, mas vive dentro de um chiqueiro, você vai feder. Então saia do chiqueiro. Não se envolva com quem não é santo. Pregue e testemunhe. De longe. Você é limpo, você é santo. Não se misture com quem não é santo. Então essas mulheres santas que Pedro traz à mente eram exatamente aquelas que confiavam em Deus. Uma vez que no texto de Pedro, esperar tem sempre a conotação de confiar, como a gente vê lá em 1,13. A gente pode daqui a pouquinho ler. Essa esperança é que determina o caminho da vida e faz. Esse negócio aqui, a gente mexe, ele embola tudo aqui. Desculpa. Então, tem sempre a ideia de confiar, como nós vemos em 1,13, que eu já falei, e essa esperança determina o caminho da vida e faz com que a pessoa se disponha a obedecer. Muitas vezes sem ter compreensão exata, mas compreendendo acima de tudo que a obediência é algo que realmente agrada a Deus. Vejam bem, mulheres, obedeçam, sede submissas ao vosso marido. É possível que algumas das mulheres cristãs não compreendam exatamente o que isso representa, mas obedeça. Tá? É possível que os homens cristãos piedosos não entendam corretamente o que é entregar-se por sua mulher como Cristo se entregou pela igreja. E mesmo que não compreenda tudo, obedeça. A obediência mencionada, que aqui se menciona, é aquela que permite caminhar juntos. É aquela que vai além de sacrifícios rituais, como está lá em 1 Samuel 15, 22, em que Deus diz: eu prefiro a obediência ao sacrifício. Né? E a harmonia de uma família sob a direção divina depende de ambos caminharem juntos, ou seja, de ambos estarem em concordância e em obediência. Marido obedecendo a Deus, mulher obedecendo a Deus. Por isso, existe uma relação entre marido e mulher que é derivada da obediência a Deus. Quando a mulher não consegue obedecer a Escritura, quando o homem não consegue obedecer a Escritura e não se mantém numa relação conjugal como Deus determina, é porque ambos estão em desacordo com Deus, individual e conjugalmente falando. Então, estando submissa ao seu próprio marido, traz, portanto, uma relação muito forte com o versículo 4, por causa do vocábulo pois, no início de tudo, no versículo 5, e com a própria construção frasal do versículo 5, que evidencia, vejam bem, uma conexão aqui de unidade.
o homem interior do coração, o espírito manso e tranquilo e estando submissas. Essas três construções formam uma unidade de informação e de condicionamento complementar mútuo. Então, essas três coisas estão juntas, não tem como separá-las. E é exatamente essa atitude que é o verdadeiro adorno da mulher cristã. E por quê? Porque é assim que se consegue identificar uma mulher santa do passado, que é o exemplo que Pedro dá aqui, a própria Sara. Então nós chegamos aqui ao versículo 6, em que Pedro sugere algo prático a partir do exemplo de Sara. É óbvio que alguns movimentos ditos progressistas, que na verdade são reversistas, né? Progressistas, liberais e feministas olham para esse versículo e têm verdadeiros espasmos e conseguem atacar a igreja, Deus, a escritura, atacam tudo, porque dão respostas às perguntas bíblicas a partir do mundo. E eu falei lá atrás que isso não funciona, né? Pedro aqui se refere a Gênesis 18:12, que diz assim: riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velho, e velho também o meu Senhor, teria ainda prazer? É disso aqui que Pedro está dizendo, que chamou Abraão de Senhor. Dizer que Sara obedeceu a Abraão significa dizer que ela se inseriu totalmente no caminho, na vida de Abraão. Não quer dizer que ela dizia: sim, Senhor, Abraão, Sara, pula da ponte, Sara. Aí lá ia Sara e pulava da ponte. Gente, vou falar uma coisa aqui que parece cômico, parece óbvio, mas que as pessoas não prestam atenção. Deus não é retardado. Tá? Não é disso que ele está falando. Deus é Deus, ele é perfeito. Quando ele diz que Sara obedeceu a Abraão, e quando ela realmente obedeceu, porque nós vemos a descrição, está falando da inserção no caminho. Eles se tornaram um só. E ela reconhecia em Abraão o líder da sua família, como Deus realmente estabelece que o homem seja. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Né? Eu não sei como é que Deus falou, que a Bíblia também não diz, eu sei que Abraão ouviu. Deus falou e Abraão ouviu, ou sentiu no coração, aí a gente não sabe. Mas o fato é que foi Abraão. Sara não escutou nada. A Bíblia não fala de Sara escutando nada. E ela creu que Abraão tinha ouvido uma mensagem de um Deus que ela nunca tinha ouvido falar. O que isso quer dizer é que ela vivia em consonância com Abraão. E por isso ela assentiu, ela concordou. Sabe, não estamos falando aqui da desobediência torpe, tola, doida, que é o que o mundo tenta aplicar a esse tipo de texto. E o que muitas mulheres na própria igreja também absorvem, principalmente aquelas meninas que passam por escolas progressistas, marxistas, e passam ali 3, 5, 7, 10 anos, saem do seu ensino fundamental e médio, vão para a universidade, vão estudar ainda com princípios marxistas, princípios feministas, vão estudar sob a sombra de Gramsci, de Marx, de Engels, de Nietzsche, vão estudar sob a sombra de personagens dessa monta, e depois vão querer responder às demandas da escritura pela fala de filósofos caídos, que eram inclusive ateístas, como o caso de todos esses que eu citei, e mais alguns. Então você responde a Deus a partir da fala de quem não crê em Deus e se opõe a ele. É um contrassenso. Isso é o contrário de inteligência, né? Para não falar um outro termo um pouco mais severo. Pois bem, ao mesmo tempo, o uso dessa expressão por Pedro denota claramente que Sara buscava honrar o seu marido, o que será depois alvo da sua fala de Pedro, também ao homem que deve honrar a sua esposa, que nós vamos ver no versículo 7. Exatamente porque ele começa o versículo falando aos homens igualmente, né? Ele fala para os homens: vocês igualmente, nós vamos ver semana que vem, mas prepare o seu coração, que vem coisa boa aí também para os homens. Já comecei hoje, mas virá coisa ainda melhor. Os judeus se orgulhavam de dizer que eram filhos de Abraão, que representava dizer que eles eram herdeiros das promessas divinas do patriarca de Abraão. João 8,33 diz assim, as pessoas falando de Jesus responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres?
Aí vem Jesus e responde, responde dizendo que se eles fossem mesmo os filhos de Abraão, fariam as obras dele. Vejam João 8,39 na resposta de Jesus, logo em seguida ao que eles responderam: nosso pai é Abraão. Então disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. É por isso que Pedro diz aqui que Sara é a mãe das mulheres piedosas, pela mesma relação, inclusive de cultura e de tempo. Ou seja, se eu sou filho de alguém, no sentido de ser descendente de alguém, eu vou fazer as obras daquele alguém. Jesus disse: se vocês fossem realmente descendentes de Abraão, fariam as obras de Abraão. Então o que Pedro está dizendo é: façam as obras de Sara, se é que vocês são descendentes de Sara. Por quê? Porque a igreja do Senhor é o Israel espiritual. Se é Israel espiritual, nós somos descendentes dos patriarcas e das promessas. Nós só temos as promessas de Deus sobre nós se nós pertencermos ao povo da aliança. E essa aliança abraça dois testamentos, o Antigo e o Novo. Então, Pedro aproveita esse sentimento e fala isso às mulheres, num paralelo claro de que elas se tornaram filhas de Sara e, por causa disso, deveriam agir como Sara, figuradamente aqui colocada como a mãe de todas as mulheres que temem a Deus, todas as mulheres piedosas. Então, na prática, o que a Escritura determina é que haja um princípio. Vejam bem, um princípio. A submissão da esposa ao marido, que deve ser seguida, essa submissão deve ser seguida sem temer nada. Inclusive sem temer os embates que eventualmente o mundo possa trazer, que venham afrontar a verdade da Escritura e que venham colocar uma informação deformada sobre a vida das mulheres da casa do Senhor, aquelas que são, portanto, tementes a Deus. As mulheres que temem a Deus não podem temer mais nada, nem mesmo os levantes em contrário à Escritura, nem mesmo devem se submeter às palavras que vêm do mundo, vêm dos nossos tempos. É como se Pedro estivesse dizendo às mulheres: submetam-se voluntariamente aos seus maridos e façam isso sem receio, sem medo de que vejam a obediência de vocês, como se isso tornasse vocês piores do que outras mulheres. Na verdade, quem assim faz é melhor do que as outras mulheres, porque está de acordo com a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, a aplicação desse princípio varia de acordo com o tempo, com a cultura e com o lugar, mas o princípio não pode ser retirado de sobre nós. Esse é o nosso estudo de hoje. Vamos nos colocar em esperança para a próxima semana, quando vamos encerrar no versículo 7, e daqui a pouquinho nós estaremos convocando vocês todos pelo aplicativo Zoom para aquele tempo bom que temos cultivado de perguntas e respostas. E com isso, Deus permitindo, nós teremos também maior crescimento da nossa jornada espiritual. Que Deus abençoe você e até daqui a pouquinho no aplicativo Zoom.